Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Reabilitação Conectada. E no meeting de hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com a fisioterapeuta Jéssica Baixa. A Jéssica, ela é além de uma colega de profissão, ela é uma parceira aí de pesquisa dentro do grupo de pesquisa que eu faço parte. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a você ter aceito o convite aqui de poder compartilhar um pouquinho de toda a sua trajetória aí de pesquisa científica e de todos os frutos que você está colhendo aí dentro dessa sua jornada de pesquisa científica e ainda mais mostrar que a pesquisa científica ela pode transpor barreiras territoriais, que às vezes as pessoas elas têm alguns conceitos de achar que pessoas que estão em grandes centros elas têm muito mais oportunidades do que pessoas que estão mais afastadas. Então, para aqueles que estão nos assistindo e que moram em regiões mais afastadas, prestem atenção aí na história da Jéssica, ela vai contar aí um pouquinho para vocês toda a trajetória que ela trilhou até aqui, está trilhando, né? Ela está ainda em construção e todos nós estamos em construção. A gente ainda não chegou no fim da nossa jornada aí de pesquisa científica. E para poder a gente poder ter principalmente aquela esperança de que se a gente trilhar o caminho certo e souber as pedras que a gente tem que ultrapassar ou os caminhos que a gente tem que seguir, às vezes esse trajeto ele pode ser muito mais rápido, muito mais tranquilo. E aí, com certeza, a Jéssica vai tentar transpor um pouco dessas pedras aí para vocês. Muito obrigada, Jéssica, mais uma vez. Érica, eu que tenho que agradecer o convite, é um prazer estar com você aqui no canal. Gostaria de parabenizá-la pela iniciativa, né, de trazer esses temas para os alunos, que, como nós estávamos conversando, é muito importante, desde a graduação, nós entendermos os caminhos que nós podemos trilhar, e não formar para depois buscarmos esses caminhos. Isso então, quando mesmo. você fala, né, em questão de território, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Meu nome é Jéssica, como a Érica me apresentou, eu sou mineira do sul de Minas. Eu fiz minha graduação de fisioterapia em Poços de Caldas, na PUC Minas Poços. E quando eu entrei para a graduação de fisioterapia, eu entrei com a ideia, assim, fixa que eu queria fazer o curso de osteopatia. Depois que eu fizesse a fisioterapia, eu queria ser osteopata, devido ter conhecido a osteopatia na minha adolescência por um problema na coluna, eu obtive sucesso com a técnica e falei, não, eu quero ser isso. E assim fui. Entrei na graduação, na época eu tinha 17 anos, era bem assim, menina, né? Então a gente entra assim, bem inocente, e eu lembro direitinho que eu falei para uma professora assim, não, eu não estou aqui para ser fisioterapeuta, eu estou aqui para ser osteopata. Ela falou, peraí, você nem conhece ainda o curso, vamos ver o que você fala, vamos ver o que você me fala no fim da sua graduação. Até que, né, eu entrei, gostei muito das matérias básicas, adorava fisiologia, anatomia, e fiz a disciplina de fisiologia e logo no próximo semestre prestei prova para monitoria e comecei da monitoria de fisiologia. Amava. Aí, acho que por volta do quarto semestre, eu conheci a saúde do idoso, que assim, era algo que, na minha vida pessoal, eu sempre gostei de públicos que requerem paciência. Então, idoso e criança são paixões pessoais, porque eu gosto de dar atenção para as pessoas carentes, não digo carentes, mas pessoas que requerem atenção. Tanto a criança processo de formação, e o idoso que está passando por um declínio da vida, na fisiologia mesmo, né? Na senescência mesmo. E eu entrei num projeto de iniciação científica de saúde do idoso. Então, eu fazia monitoria
de fisiologia, era monitora de fisiologia, e fazia iniciação científica em saúde do idoso. E aí eu falei, nossa, encontrei a minha praia, como diz aquele ditado, né? Eu estou me sentindo no meu ambiente. Porque, assim, a iniciação era depois das minhas aulas, da minha carga horária. Eu ficava metade da tarde na monitoria de fisiologia e a outra metade eu ia para a iniciação. E aluno, às vezes, ele não quer ficar na faculdade. Não, eu tinha prazer de ficar, tanto para monitoria quanto para iniciação. Você estava totalmente voltada para adquirir conhecimentos. Exatamente. E assim, apesar de ter feito muito, eu acho que eu poderia ter feito mais, como todo mundo tem essa sensação, né? E aí eu falei, nossa, mas parece que eu tô gostando mais da saúde do idoso do que a osteopatia, né? Que a osteopatia é muito ligada à ortopedia, neuro. Eu falei, nossa, a saúde do idoso tem um mix de tudo aqui. E assim foi, eu entrei no projeto de iniciação com saúde do idoso, e até o fim da minha faculdade, ou eu era bolsista de iniciação, ou era voluntária de iniciação, ou de projeto de extensão, tudo com o idoso. Então, olha que legal, assim, só para fazer um parênteses aqui na sua história, mais uma vez, assim, vem outra história contando que a nossa história profissional, ela começa dentro da graduação. Exatamente. Então, você, desde o começo, por mais que você já tinha uma ideia de que talvez pudesse seguir algo que você queria, que era osteopatia, você ficou aberta mesmo à oportunidade de adquirir conhecimento e construir mesmo o seu currículo, adquirindo conhecimento e fazendo monitoria e iniciação científica. Que esses dois pontos é o que eu bato bastante na tecla com os alunos, que eles têm que buscar essas oportunidades. Que essas oportunidades, olha como você falou, você ou era bolsista ou era como voluntária, mas que isso, mesmo você sendo voluntária, você tinha dois ganhos. Você tinha o ganho do aprendizado e você tinha o quê? O ganho de você poder colocar o certificado lá naquele currículo. Exatamente, exatamente. Então, eu fui levando a minha graduação sempre envolvida em pesquisa, em monitoria, projeto de extensão. E aí eu comecei a gostar muito de explicar, porque no meu projeto de saúde do idoso, nosso projeto era um projeto voltado para treinamento sensório-motor. Então, nós aplicávamos técnicas motoras, sensoriais, cognitivas, mas tinha alguns momentos do projeto que nós tínhamos que dar aulas para os idosos, né? Que hoje a gente até chama o treino que a gente junta, o motor, o cognitivo, o sensorial e a cognição, mais a educação de multifatorial. Então, a gente tinha um treino multifatorial com eles, e eu, assim, dava aula para eles, adorava o feedback, e gostava muito de dar as minhas aulas na monitoria. Então, eu percebi, eu gosto de dar tanto a aula, assim, mais científica para os alunos, mas eu gosto muito de trabalhar com esses idosos na parte, assim, de educação também. Então, eu falei, nossa, então eu vou fazer mestrado. Porque quando eu entrei, né, como eu falei para vocês, eu queria fazer osteopatia, mas eu sempre gostei de me comunicar, assim, em geral. Tem um lado tímido que eu venho perdendo ao longo dessa vida acadêmica, porque chega um ponto que você já está muito exposto, né? Tem o frio na barriga, mas a timidez você vai vencendo. Mas eu sempre gostei de comunicar, de contar, de explicar como que era a situação. Então, quando eu saí da graduação, eu falei, vou prestar mestrado. Porém, pelo fato de dar monitoria há muitos anos em fisiologia, o meu professor da PUC tinha contato de um laboratório que ele fez mestrado na UFMG de fisiologia, e ele falou, você quer ir para lá? Eu falei, eu quero. E fui eu, né, lá para a UFMG, no laboratório de fisiologia cardiovascular, que era uma área que eu também gostava. Vocês podem perceber que eu gosto de muitas áreas, né? Porque eu acho que a saúde do idoso é um mix das áreas. E você gosta da saúde, acho que isso que é importante. Eu adoro escutar quando o fisioterapeuta fala assim, professora,
Eu gosto de todas as áreas. Eu falo, olha que ótimo, você é fisioterapeuta? Porque o que Exato. mais me assusta é quando o fisioterapeuta também fala assim, nossa, eu não gosto de tal aula porque tal coisa tem que estudar demais. Aquela área eu não quero porque tem que estudar demais. Isso me assusta. Agora, quando aquele fala, eu gosto de muitas áreas, isso é ótimo. Exato. E outra coisa, nós que somos da área da saúde, que somos fisioterapeutas, não tem como você tratar uma dor cervical sem você entender o porquê daquela dor, talvez por uma alteração biomecânica, mas muitas vezes também por uma questão de vida, da emoção, da cognição, dos acontecimentos da vida. Então, o corpo é muito global, né? Isso Então, não mesmo, tem a gente tem que parar de querer ser, às vezes, tão especialistas, para a gente começar a ver o paciente um pouco mais de forma global. E aí, exatamente, não pensar também só em técnica, porque exato, também é esta visão que, às vezes, o fisioterapeuta ele sai pura e simplesmente um reprodutor de técnicas, isso também é algo que me incomoda, às vezes, como professora. Porque, assim, parece que se você não aprender uma determinada técnica, se você não souber uma determinada técnica, executar aquela técnica tão bem, você não é tão fisioterapeuta. exatamente. Pelo Eu acho contrário, entendeu? Pelo contrário, eu acho que a gente, fisioterapeuta, é muito mais. Ele é muito mais do que um executor de técnicas. Ele, com certeza, exato, ele tem que entender esse paciente como um global. Se ele tem uma exato. dor na cabeça, ele pode ter um problema psicossomático, ele pode ter um problema, às vezes, de coluna, ele pode ter um problema que está vindo do pé. E ele tem que entender toda essa parte de fáscias, por exemplo. Então, Isso. a gente tem que entender que esse fisioterapeuta ele tem que olhar aquele paciente como um todo. Então, às vezes, é claro, é longe de mim falar que eu estou levantando a bandeira do fisioterapeuta generalista. Não é isso, pelo contrário, senão eu estou sendo totalmente contraditória ao que eu prego, que é fazer uma especialização, ser especializado em uma determinada área. Mas que o fisioterapeuta ele tem que buscar também conhecimento das diversas áreas. E às vezes ele Exato, não ficar só focado naquilo que ele está estudando, porque senão ele não consegue entender o paciente como um todo. com certeza. A técnica, ela te direciona, ela te dá conhecimento. Daí cabe a você ter uma expansão, eu digo assim, até mental, racional, para você Isso. direcionar o caminho com o paciente. E eu acho que é importante acrescentar aqui, que eu não comentei, que durante a minha graduação, além da monitoria, da extensão, da iniciação, nas férias eu fazia curso de férias. Então, eu fazia muito curso de verão, curso de inverno, tudo voltado para fisiologia. Então, eu fiz curso de verão no Laboratório de Fisiologia da USP, curso de inverno no Laboratório de Fisiologia da Unicamp e um curso de Fisiologia na UFMG, né? Então, nas férias eu ia atrás de conhecimento também, porque era prazeroso para mim. Aí, né, voltando, que eu estava contando para vocês, que eu fui prestar o mestrado na UFMG, no Laboratório de Fisiologia. Apesar de gostar muito da saúde do idoso, eu também gostava de fisiologia cardiovascular. Porém, tem um detalhe importante que eu acho, assim, que parece simples, mas para mim mudou a minha vida e eu acho que mudou para melhor. Na época, eu tinha medo de mexer com ratos. Não é que eu sou contra a experimentação animal, não. Eu tinha medo do bicho. Então, eu falei para o professor no laboratório, olha, eu venho fazer o mestrado aqui, né? Porém, eu quero fazer com seres humanos. Aí ele falou, Jéssica, o laboratório tem X anos, nunca fizemos experiência com humanos. Não tem como abrir essa possibilidade para você. Falei, Ele falou, Aí ele falou, eu vou ser bem sincera com você. Você vai encontrar laboratórios de fisiologia que trabalhem com humanos, mas grande parte trabalha com experimentação animal. E aí eu falei, eu tenho medo de manusear. E aí, na época, ele até falou, nossa, então realmente é desafiador, porque vai ter momentos que você vai estar sozinha no laboratório, não vai ter um técnico para pegar o rato para você. Eu falei, nossa, então eu vou procurar
no outro laboratório. E isso, assim, na época, o meu professor da Mas, Advó... Jéssica, olha que legal. Isso é uma coisa que parece... É assim, você fala que é um detalhe importante que mudou sua vida, mas é algo que para também para a gente para pensar, a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Com Às certeza. vezes, a gente não tem que colocar um desejo maior de você conseguir um mestrado, por exemplo, ou a possibilidade de conseguir, por exemplo, um determinado cargo. A gente está falando aqui, tudo bem, de pesquisa científica, mas isso também a gente pode transpor para a nossa área profissional. Sim, sim. E ir contra, muitas vezes, algo da nossa... Natureza. da nossa natureza, entendeu? Ou dos nossos medos, entendeu? Que nós temos. É claro que a gente tem que tentar tirar esses nossos medos, que tem medos, que a gente tem que transpor esses medos e tentar combatê-los, mas que às vezes a área experimental, a gente já comentou aqui em outras entrevistas, a área experimental, ela é algo que você tem que lidar com o bichinho. E se você Exatamente. tem já essa barreira, realmente não era para você. Exatamente. E assim, na época eu tinha 21 anos, eu era bem novinha. Hoje, né, que eu estou terminando o doutorado, vamos supor que surgisse uma possibilidade de um pós-doutorado com ratos, hoje eu faria. Com certeza, você tá muito mais madura, entendeu? Sim, sabe? Hoje, assim, essa barreira de pegar o bichinho quebrou, mas eu vejo até como um amadurecimento. Sim, entendeu? Com certeza, Lá com certeza. não, lá assim, ó, como nós estávamos falando, eu saí de Poços de Caldas, uma cidade pequena, do sul de Minas, cai dentro da UFMG, em Belo Horizonte, capital grande, ainda me põe os ratos, que na época para mim era... E ainda, vamos tentar fazer ainda um parênteses. Você fez faculdade em Poços de Caldas, mas qual que era a sua cidade? A minha cidade é uma cidade que, inclusive, é terra de Vital Brasil, que está em Ensos, né? Que é Campanha, que fica no sul de Minas, uma cidade que tem, no máximo, 20 mil habitantes hoje. Tipo, é uma cidade... Olha só, olha que cidade. Essa cidade deve ter uma água boa para produzir pesquisadores, hein? Essa cidade deve ter um DNA lá de produção de pesquisadores. Teve Vital Brasil e tem Jéssica Baixa. Pois é. Daqui uns anos vai aparecer Jéssica Baixa, nossa, é da conterrânea. Ela é conterrânea, junto com o Vital Brasil, olha só. Então, assim, é uma cidade bem pequena, né? É bem no interior de Minas, fica bem no sul de Minas. Muita gente acaba estudando e ficando por ali, ou então fazem faculdades nas adjacências, como Poços e Varginha, e por ali ficam. Só que eu sempre tive vontade de conhecer mundo. Desde pequena, eu sempre tive esse perfil pé na estrada, porque minha família gostava de viajar muito, e quando eu viajava para cidades maiores, eu via oportunidades, eu via vida, e eu falava, vamos mudar para os meus pais, né? Eu sou filha única, e eu falava, gente, vamos mudar. E eles falavam, não, quando você crescer, você vai para onde você quiser. Então, assim, eu sempre tive esse perfil de querer conhecer, né? Lógico, sempre tendo medo, que eu acho que é algo saudável. Saudável, até é bom porque é uma preocupação, entendeu? A gente também não pode ser uma pessoa totalmente destemida, pelo contrário. Mas querendo buscar e vendo que é possível, como nós conversamos, né? Muitas vezes. Hoje nós estamos passando por um período de EAD, né? É um período diferente, mas quando a gente quer, seja presencial, seja EAD, seja do interior, ou seja da metrópole, você, com força de vontade, pessoas te acolhendo, você consegue. Com certeza, com certeza. Eu acho que basta querer, basta querer. Então, a gente já mostrou aí que distância da localização que nós viemos, isso daí não é empecilho nenhum. E que também não é motivo nenhum a gente expor nossos medos e falar isso eu faço ou isso eu não faço, entendeu? Acho que a gente tem que ser sinceros com a gente mesmo. Agir com a nossa essência. Eu acho que isso vai levar a gente longe. Isso leva a gente longe. Hoje, assim, eu percebo também uma questão de vida mesmo, que você falou, os nossos medos.
Nós temos que espelhar em pessoas, mas vivermos a nossa essência. Sim. Cada ser humano é um ser único. Então, assim, ai, tal pessoa conseguiu. Levanta, ergue as mangas da sua camisa e vai para a luta. Você consegue, mas respeitando as suas particularidades, os seus gostos, os seus anseios. Porque hoje as redes sociais, as mídias mostram que tudo é perfeito, que as pessoas... Ninguém vê o que você passa, todo mundo vê quando você chega no pódio, mas tem um caminho enorme a trilhar, né? Então, assim, a gente espelha no próximo, né? Mas olhe para si e valorize o que você Cada tem de bom. conquista que você vai tendo, né? Cada conquista que você vai conseguindo. E também o que você vai estar conseguindo trilhar, né? Também porque é muito fácil achar assim, nossa, aquela pessoa ela teve tanta sorte. Olha quanto que ela conseguiu. Mas aí não é sorte, entendeu? O que ela buscou por trás? Olha o que você mostrou. Você fez curso de inverno, curso de verão, você deixou de descansar para você poder estar construindo o seu currículo, entendeu? Sim, com certeza. Mas e aí, Jéssica? E aí, o que aconteceu depois? Até agora, você falou que você não fazia ratos, entendeu? E como que você chegou aqui, nessa terra da garoa? Então, como foi, né, minha trajetória até aqui? Aí eu peguei e falei, gente, então não vou mexer com fisiologia, porque vai ter muito modelo animal. Então, eu vou para a minha paixão da grade da fisioterapia, que era a saúde do idoso. E aí, eu sempre vi o curso de gerontologia da Unicamp como um curso de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, muito bem falado, muito bem exposto. Eu falei, então, eu vou entrar em contato com a Unicamp. Procurei na internet, tipo assim, na maior inocência. Eu, Jéssica, 21 anos, sem ninguém me direcionar. Joguei lá, orientadoras, mestrado Unicamp. Encontrei várias. Fiz um texto padrão me apresentando, fisioterapeuta da PUC Minas Pós de Caldas. Formei em julho, isso mandando textinho em agosto. Quero fazer mestrado. E disparei meu e-mail para a Unicamp. Todas responderam, olha, para entrar aqui no mestrado precisa de prestar prova, depois tem um período probatório que você tem que ficar tantos anos no laboratório, para ir depois, tem a proficiência de inglês, que você tem que tirar uma nota acima de tanto, para ir depois, os orientadores, lá era assim na época, escolherem os alunos que estão em período probatório. Falei, nossa, vai demorar. Bom, vou para a UFMG, então, já que eu estava indo para Belo Horizonte, vou procurar a saúde do idoso na UFMG. Procurei uma professora muito simpática. Parabéns pelo seu esforço, mas estou me aposentando, não estou pegando aluno. Aí eu falei, e nesse meio de tempo, eu fazia muito curso EAD, tudo de saúde do idoso. Né? Vocês podem ver meu currículo, tem muito curso. Eu passava o dia inteiro fazendo curso. Eu lembro que meus pais falavam, minha filha, você não sai da tela do computador. Eu falei, mas não é mexendo em Facebook nem Instagram, é fazendo curso, porque já que eu tô com esse tempo, né, parado, porque eu formei em julho, eu sempre ia em busca de curso. Aí, olha só como é a vida. Eu fiz iniciação científica e eu queria publicar a minha iniciação científica, porque eu sempre soube que eu tive uma orientadora maravilhosa em Poços de Caldas, que sempre me falou, você quer ir para a área acadêmica? A área acadêmica é publicação, é participação em congresso, é estar sempre atualizada na área. Então, eu falei, vou publicar a minha iniciação científica. E quando eu digitei no Google revistas, era muito inocente, nem sabia fazer busca de onde publicar um artigo. Aí coloquei revistas de fisioterapia para artigos científicos, me veio, né, na tela o site do Fofito, Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da USP, né, que tem a revista Fisioterapia e Pesquisa. Aí eu falei, acho que eu vou tentar publicar nessa revista aqui da USP. Ainda falei, nossa, que chique, da USP, hein? Para quem tá na USP falar que é da USP, tá bom. Mas para você falar lá no interior que você fez na USP, Jéssica, você fez na USP. Lá é desafiador, sim, é muito desafiador. Aí eu peguei e falei, gente, isso aqui é um departamento de fisioterapia.
tem mestrado! Mas assim, na inocência, eu não sabia da existência do mestrado na época. Eu vou mandar um e-mail para cá. Eu cheguei no site por conta do meu artigo, né? E eu lembro direitinho, eu mandei um e-mail para a professora Clarice Tanaka, com o meu mesmo textinho padrão. Jéssica, formou fisioterapia, quer mestrado. Olha que ousada, formou, já quer mestrado. E ela me respondeu: oi, Jéssica, muito obrigada pelo contato. Eu não estou pegando aluno no momento, mas eu posso te indicar um colega que acabou de entrar no departamento e está precisando de aluno, e ele é da saúde do idoso, como você mencionou no e-mail, José Eduardo Pompeu. Aí, né, mais uma vez. Aí é uma coisa, é um pouco de esforço, mas é também um pouco lá da mãozinha também de Deus, né? De Deus. Com certeza. Eu sou católica, eu acredito muito nisso. Eu acho que tudo conta. O esforço, Deus te direcionando. E hoje eu vejo como ousada, porque eu não tinha vergonha de mandar e-mail. É uma coisa na minha vida, eu não tenho vergonha, porque eu sempre sei que eu tenho. Sim, lucro, meu pai sempre fala: minha filha, tenta, não, todo mundo já tem. Todo mundo já tem, é verdade. O que vier é lucro, com certeza. Exato. E aí eu mandei um e-mail para ele numa segunda-feira e ele me falou: oi, muito obrigada pelo contato. Quinta-feira vai ter uma das primeiras reuniões de laboratório. Não foi bem a primeira, não, uma das primeiras. Você quer participar? Quero participar. Gente, isso segunda e a reunião era quinta. E era dia até do aniversário do meu pai. Eu lembro direitinho, que foi dezembro isso. Saí de Minas, vim para São Paulo, cheguei super corada no laboratório. Foi lá na Faculdade de Medicina da USP. E cheguei na porta, ele olhou para mim: nossa, você tá tão vermelha, suada. Você veio de que bairro? Eu falei: não, eu não vim de bairro nenhum. Eu vim de Minas, do sul de Minas. Eu veio de sul de Minas. E ele falou: nossa, você tá decidida, hein, Jéssica, fazer mestrado? Ele nem conhecia, eu nem conhecia ele. Eu falei: não, eu quero fazer muito. O senhor abriu, né? Porque olha quantos nãos eu já tinha recebido. FMG, Unicamp, não deu certo na fisiologia. E eu lembro como se fosse hoje. Eu sentadinha na reunião, olhando as meninas, né, que hoje são colegas e amigas. E ele fez uma pergunta se alguém conhecia uma escala de equilíbrio. E eu, na minha ousadia, eu conheço a escala de Berg. E aí ele olhou assim para mim e falou: ai, que legal, que interessante. E foi muito boa a reunião. Ele falou: olha, então você está interessada, vai para casa, vê que você tem alguma linha de pesquisa que você queira estudar e me procura, tá bom? Aí para entrar tem vários pré-requisitos, aí a gente vai conversando. Aí voltei para Minas e aí eu lembro que ele deu uns artigos para eu estudar e eu estudava. Até que foi, isso começo de dezembro, até que foi, eu lembro até as datas, até que foi 20 de dezembro, ele falou: olha, Jéssica, você me disse, né, que na iniciação científica estudou um treino multifatorial, treino sensório-motor, que saiu na minha iniciação científica, essa nomenclatura, e eu estudo realidade virtual. Você não quer comparar o treino sensório-motor lá real que você fazia com seus pacientes com a realidade virtual? Nossa, para mim foi um presente de Deus, de Natal. Isso foi em 2010. Falei: nossa, eu quero muito, professor, eu agradeço muito a oportunidade. E aí nossa, comecei a escrever o projeto e fiquei extremamente feliz. Isso em dezembro. Quando foi março, eu já mudei para São Paulo para morar de vez, né? Janeiro eu já providenciei a mudança. Março eu já mudei para São Paulo. Março eu já comecei a fazer disciplina e eu fui a primeira aluna oficial do professor Pompeu, né, de oficial, assim, na pós-graduação ele tinha alunos, mas eu que fui no papel. Então, assim, eu aprendi muito com ele, e comitê de ética para aprovar pesquisa, vai e volta. Além de tudo, no meu mestrado, eu fiz um ensaio clínico randomizado, mandei o projeto para a FAPESP, a resposta da FAPESP foi: ousada, aluna de mestrado não vai conseguir concluir ensaio clínico, projeto negado, porque é muito grande para o mestrado, e nem assim a gente desistiu, e vamos fazer com bolsa CAPES, então, já que não saiu FAPESP, vamos com CAPES. E aí, em junho, eu comecei minha coleta de dados de 2011,
Não, gente, eu tô confusa. 2011, não. Não, foi 2015. 2015, Foi 2015. Eu 2015, falei porque ele prestou, ele 2014. passou em 2014, isso. O Exato, eu falei laboratório começou em 2014 e aí 2015 foi. exatamente. Eu falei no comecinho que foi 2010. Mentira, 2010 eu entrei na graduação. 2014, no meio do ano eu formei e no fim Porque do foi ano o ano que eu comecei a participar também, que foi o finalzinho de 2015, foi no finalzinho de 2014, foi logo quando ele começou lá, né? E aí, nós somos do grupinho inicial. a gente era lá do comecinho. Exatamente. E assim, aí, né, nesse meu percurso do mestrado, eu fiz muitos estágios de docência com ele, com o professor Pompeu, que hoje eu falo que foi a melhor coisa da minha vida, porque eu aprendi muito com ele, eu me espelho muito nele, eu lembro que eu acompanhava as turmas, eu lembro do meu primeiro e do meu último estágio. Meu primeiro estágio eu ficava ofegante para falar meu nome, Jéssica, e meu último eu já conduzia os alunos sozinha dentro do hospital, dentro das instituições. Então, assim, eu percebi também um amadurecimento pessoal, né? Porque, como nós estávamos falando, eu saí lá do interior, toda timidazinha, e você chega nesse mundo grande que é São Paulo, USP maior ainda. Com Então, há um certeza. amadurecimento também, né? E Aí, não batendo basta na porta, literalmente você foi batendo na porta. bater na porta. Literalmente, porque muitas pessoas, às vezes, elas falam assim, ela só entrou no tal do QI, que é o tal do que indica. Nossa, nenhum professor da PUC sabia que eu estava aqui. Nada disso, nada disso. No entanto, que quando eles começaram a me ver, assim, em artigo, eles, Jéssica, você foi para a USP, saúde do idoso, mas você não ia fazer fisiologia? Eu falei, mas mudou a minha vida para o bem, né? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Aí, né, nessa correria de faz coleta de dados do ensaio clínico, faz aperfeiçoamento com ele, e aí surgia bicos, ele, assim, quer ir acompanhar o aluno lá na educação física, que está num outro projeto, vai no outro projeto, assim, a ponto de travar o pescoço várias vezes, por carregar mochila, mas nada para mim estava ruim, eu ia mesmo. Nossa, porque eu queria aprender, eu tenho sede de aprender. Eu acho que o ser humano ele pode viver com 100 e tantos anos. Basta estar vivo para você aprender. Para você aprender, com certeza. Né? Aí, gente, né, não bastando tudo isso, eu falei, mas parece que eu preciso de uma pós-graduação, uma pós mais teórica, prática, eu soltei logo para o mestrado, que é mais direcionado para pesquisa, área acadêmica, lógico que me deu muito embasamento prático também, mas falta alguma coisa. Aí, entrei na pós-graduação de gerontologia no Albert Einstein, então teve um momento da minha vida que eu atendia domiciliar, né, idosos, eu fazia mestrado e eu fazia pós-graduação de sexta-noite, sábado de dia. Eita, que menina jovem, trabalhadora, estudiosa. E assim, e tava alegre, sabe? E para dormir, você dormia? Nossa, a coisa que eu mais tenho na vida é sono, né, gente? É um segredo que eu tô contando para vocês, eu morro de sono. Então, assim, foi uma época muito intensa na minha vida, mas eu ficava feliz, porque quando a gente gosta do que a gente faz bem. Mesmo e a gente vai adquirindo aprendizado, né, Jéssica? Eu acho que quando a gente está nesse momento, e eu falo, é um momento de que o nosso cérebro ele tá ativo. Quando a gente começa a treinar o nosso aprendizado, parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Exato, então, mas a gente momento, é o momento seu que você estava agarrando todas as oportunidades. Sim, com certeza. Aí o que aconteceu? Eu defendi o mestrado. Aí, logo passaram alguns meses, eu concluí a pós, e aí o professor perguntou, e aí, vamos para o doutorado? Sem pensar, vamos para o doutorado. Tipo assim, nem respirei, porque eu acho que às vezes faz parte, até é importante eu falar isso, a pessoa respeitar também as limitações dela. Tirar um tempo para ela depois, porque eu lembro que eu tive uma queda de cabelo nesse meio de tempo tão grande, que eu tive suspeita de várias patologias graves, mas na verdade era um cortisol alto, que também fazia tudo que eu fazia,
o corpo tinha que responder de algum Tinha, jeito. seu corpo estava pedindo ajuda, né? Então. Exatamente. Mas vamos tratar a queda e vamos fazer o doutorado. Aí entrei no doutorado, né? Vamos lá. Mesma linha de pesquisa, eu não contei para vocês, mas a minha linha no mestrado se oficializou em realidade virtual, né? Que foi algo que eu agradeço muito ele de ter me apresentado, que hoje é uma paixão da minha vida, é uma área que eu estudo e quero levar para o resto da vida estudando, porque eu vejo muito potencial, não só na mas em várias áreas da saúde, né? E aí, no doutorado, eu entrei na realidade virtual também, mesma linha. Só que no meu mestrado, eu fiz com realidade virtual não imersiva, né? Que é aquela projetada, e no doutorado com realidade virtual imersiva, com utilização dos óculos de realidade virtual. E aí, pessoal, no meu primeiro jogo, né, testado no doutorado, eu tive um problema sério de problemas de configuração desse jogo, que a pesquisa que eu estava desenvolvendo teve que ser interrompida para esse jogo ser redirecionado. E isso o meu tempo estava passando, porque eu já estava matriculada no doutorado. Até que ele falou, olha, não tem jeito da gente esperar esse jogo ser reconfigurado, você não pode ficar aguardando, porque você tem tempo, logo você tem que qualificar, você vai para uma pesquisa de cardiologia no INCOR. Eu falei assim, oi, eu estou na realidade virtual desde o mestrado, uma coisa que eu gosto, mas eu preciso ir para de cardio, porque não tem outra oportunidade. Aí fui para a pesquisa de cardiologia, em parceria com a professora Naomi, né, que é uma professora também da USP, nessa área de cardiorrespiratório. Mas eu gostava de estar na cardio, por ter trabalhado com fisiologia cardiovascular, mas não era, como eu falei no começo, a minha praia mesmo. Aí cheguei no meu orientador, professor, falei, olha, eu gosto muito, é legal, mas eu não quero ser a autora principal desse projeto. Eu posso ajudar, mas eu não quero continuar aqui. Eu estudei meu mestrado, não foi empurrado, foi gostando, adorando o que eu fazia. E eu quero continuar gostando, adorando no meu doutorado com a realidade virtual. Aí ficamos um tempo parado, porque não tinha projeto de realidade virtual, assim, concretizado, né? Tinha muitas possibilidades. Aí ele falou, tá tendo um projeto de quedas na enfermaria da geriatria, quem sabe se não entra, você gosta de dar controle postural também, com idosos. Falei, mas o hospital também não é a minha paixão, professor, não sou na área hospitalar. Até que apareceu a quarta oportunidade de um projeto de realidade virtual, de um aluno do CIT, que é o Guido, né, um aluno designer de games, que ele desenvolveu um game e precisava de alguém para estudar a aplicabilidade desse jogo. Eu falei, nossa, mais uma vez, né, Deus direcionou e me pôs no caminho desse projeto. E eu fiz a coleta com esse jogo, deu tudo certo. Encerrei a minha coleta em janeiro de 2020. Quando foi março de 2020, entrou a pandemia e eu estava com a coleta encerrada. Então, foi outra coisa muito boa. Que sorte. Muita Diferente de sorte. vários, né, que acabaram, vários projetos acabaram sendo interrompidos, então você conseguiu finalizar a sua coleta. Sim, sim, né? No entanto que nós recebemos direito de aumentar o prazo para a defesa, tanto de mestrado e doutorado, no nosso programa, por conta da pandemia. Quem não tinha feito a coleta, e quando eu recebi isso, sim, eu não falei, nossa, que bom que eu posso colocar que eu fiz a coleta. E aí, deu certo, eu coletei, aí quando foi no segundo semestre de 2020, eu qualifiquei o projeto, e agora, esse ano, vou defender o meu projeto de doutorado. Já tá aí, né, Jéssica? Agora, né? Já tá aí, já nos finalmente, já, né? Finalmente. Como que fala? Nos últimos segundos do segundo tempo. Nos últimos segundos do segundo tempo. Então, já tá tudo pronto, só aguardando mesmo a data, né? Então, exatamente. E aí, assim, o que a Érica falou, né? As pessoas, elas veem a gente no pódio, os títulos que a gente tem,
mas ninguém vê os desafios que a gente passa, né? Atende domicílio, faz projeto, faz estágio, tem outra oportunidade, vai, e pega ônibus, e pega metrô, e tem que almoçar dentro de Uber, tem que encostar num cantinho e almoçar. Então, são desafios que a gente vence. Não é por um acaso que a gente tem esses títulos, que a gente consegue oportunidades. A gente correu muito atrás. E com certeza. E aí, no meio de tudo isso, todas essas oportunidades, com certeza você foi encontrando pessoas que foram sendo parceiros e pessoas que foram abrindo portas para você e pessoas que foram... você foi ajudando outras pessoas, porque a gente fala que a gente vai criando correntes, né? A gente é ajudado por um, e aí depois a gente vai pegando na mão do outro, vai ajudando o outro, e a gente vai criando este elo mesmo de ajuda, né? E isso vai fazendo com que a gente consiga batalhar e correr atrás mesmo do nosso sonho. E assim, algo que foi muito bacana aí dentro de toda a sua trajetória é que mesmo você já almejando o seu sonho e dentro já do mestrado e fazendo dentro de uma instituição já com uma bolsa, porque você falou de CAPES, né? Então, CAPES, para quem muito não conhece, acaba sendo uma agência de fomento, ela acaba sendo uma entidade que ela subsidia trabalhos científicos, tanto de iniciação científica, de mestrados, de doutorados, e que ela consegue fazer com que esse aluno, né, ele consiga se dedicar muitas vezes ao estudo. Infelizmente, a gente sabe que o subsídio aqui no nosso país não é muito. Se a gente falar, nossa, ele consegue se dedicar 24, 40 horas semanais, né? Dedicação exclusiva e tá tudo bem, e isso daí ele consegue ter aquele recurso financeiro, a gente sabe que, infelizmente, não é desse jeito. O nosso recurso financeiro é muito pouco. Aqui no nosso país, esse subsídio é muito pouco, há muitos anos não é reajustado, mas temos. E quando a gente ainda tem esse subsídio, ainda é uma felicidade, porque não é todos os lugares que ainda conseguem ainda ter esses subsídios. Então, isso faz com que a gente ainda agradeça, sabe assim, mesmo pouco, a gente ainda consegue agradecer. E aí me chamou a atenção você vendo ainda a necessidade mesmo, alcançando, né, fazendo a construção do seu sonho, você vê a necessidade de ter um pouco mais de prática, porque por toda a sua trajetória, pelo que você conta, você estava muito envolvida com pesquisa. Diferente dos outros que leva a pesquisa em paralelo, você não. Você mergulhou na pesquisa. Você estava levando a sua carreira em pesquisa. Só que você queria ser uma profissional. Você quer ser uma profissional que seja qualificada. E o que eu sempre falo, que o profissional qualificado é aquele que leva a sua prática clínica com a pesquisa científica. A mesma coisa, não adianta a gente ter um professor que ele é só teórico. E não adianta a gente ter um profissional que ele é só prático. As duas coisas, elas têm que estar embasadas. Sabe, você já deve ter tido colegas, todo mundo aqui que está nos escutando, de falar assim, aquele meu professor, ele era excelente, mas ele era totalmente teórico. Na hora que colocava ele na prática, ele não conseguia nada. Porque muitas vezes esses profissionais, eles acabam seguindo uma carreira, aquilo que a Jéssica falou no começo, de matéria básica, às vezes. Sim, aí, eles vão sobre a matéria básica, como a gente já comentou em outras entrevistas, a matéria básica, ela só vai estudar o quê? Estudos experimentais, e os estudos experimentais são em animais. E esses estudos não vão te dar a experiência de lidar com o ser humano. Sim. Né? Por mais que você também faça pesquisa com o ser humano, ele não te dá prática clínica, porque você está fazendo um estudo controlado. Exatamente. Você está totalmente controlado, você tem uma metodologia por trás daquilo que você está tratando e você está com o ambiente totalmente controlado. E quando você vai para a sua prática clínica, você não tem mão para você poder atender o seu paciente. E às vezes é por isso que cabe você fazer, então, uma especialização. Então, por isso, uma coisa que eu sempre falo e eu vou bater mesmo na tecla. Não pulem fases.
Não tenham pressa. Por mais que você tenha sido destemida, você ainda teve, logo no começo, a necessidade, você viu isso, você não criou uma soberba, porque às vezes tem pessoas que criam uma soberba e falam assim, mas eu já tenho mestrado, para que eu vou querer fazer uma especialização? Para que eu vou querer fazer isso? Pelo contrário, eu acho que não cabe a gente cada vez mais querer nos especializar. Eu estou agora no pós-doc, no último semestre aqui para a gente poder finalizar. E eu já estou pensando em fazer uma especialização. Então você vai falar assim, nossa, mas você vai voltar lá para o início? Não, pelo contrário, são ciclos. Exatamente. São você falou ciclos de aprendizado. Busca de conhecimento, ela não existe um caminho. É lógico que existem direções mais tradicionais, mas buscar o conhecimento nunca é tarde. No entanto, que quando eu entrei na pós, muita gente vinha me questionar, mas Jéssica, você está terminando o mestrado, o que você está fazendo aqui? Falei, eu estou buscando conhecimento, que eu acho que aqui vai ser mais claro do que no mestrado. Porque você falou algo, Érica, que é muito importante. Não adianta você ser top na teoria ou você só ser top na prática. Quando você vai para uma classe, para uma área acadêmica, a prática ilustra a teoria. Com e se certeza. Você não tem a teoria, se você não tem a evidência, você não tem como ter um direcionamento. Direcionamento, não tem. Então, não como tem. nós falamos, prática baseada em evidência. O que é puramente. Aquele professor que só é teórico, você não aprende. Ou aquele professor que é só clínico, ele não traz uma técnica, ele não traz uma evidência científica, ele não traz a pesquisa científica. Exato. É que então, aqui a gente tá, que olha que legal, né, Jéssica? Todas os outros meetings que eu fiz, a gente sempre fala que precisa da pesquisa científica. Com você eu tô falando o contrário, porque você mergulhou na pesquisa científica e eu tô falando que não. Olha, a gente precisa da prática. Então, a gente precisa da prática. Então, assim, são olhares que a gente tem que ter mesmo para a construção da nossa carreira. E, assim, não existe regra, não existem caminhos, mas existem, muitas vezes, formas de você conseguir construir. Você não precisa construir as coisas, sabe aquele boneco de neve todo descabeçado e todo embolado? Não, ele pode ter uma forma mais fácil, entendeu, de ser construída. Mas também, quando você finalizar, por exemplo, o ciclo, que as pessoas às vezes falam, quando você finaliza, e aí, o que termina, o que vem depois? Vem depois mais conhecimento, vem depois novas oportunidades, entendeu? Vem depois querer tentar pensar o que eu posso tentar fazer depois. A Jéssica sabe, sim, e assim, vai ter a oportunidade de eu contar aqui também a minha trajetória para todos vocês, e aos poucos, nas reuniões e aqui nos meetings a gente já foi contando, meu maior desejo é ir para fora. Eu acho que está faltando isso na minha carreira hoje, ir para fora. Mas veio uma pandemia aí no meio. Desafio, né? Entendeu? Um desafio, e que mesmo que não foi, a gente não pode ficar parado. Estou aqui, estou finalizando, estou estudando, estou com esse projeto aqui com vocês, estou pensando em fazer uma especialização para poder continuar, e quando tiver a oportunidade de sair, nós saímos. Porque a gente não sabe quando que vai abrir, entendeu? Exatamente. Então, eu não posso ficar esperando e falando assim, nossa, eu não posso, agora que eu só posso, daqui para cima. Não, pelo contrário, gente. A gente vai construindo camadas no nosso currículo, ele vai te dando consistências. E isso é aprendizado. Ninguém tira da gente, né, Jéssica? Ninguém tira isso da gente, né? Não. E como eu falei, né, nós discutimos, conhecimento não importa a idade. Não importa. Não importa a hierarquia também, como você falou, eu fiz pós-doc, eu estou terminando doutorado. Não, se eu quiser fazer uma pós-graduação de fisiologia do exercício, mas eu vou fazer, né? Porque é algo, entendeu? Eu vou aprender, vou me dedicar para isso. Então, eu acho que basta a pessoa querer, né? Nós falamos isso, basta a pessoa querer
para ela ir atrás. Não existe essa hierarquia. Hoje eu Não, percebo hierarquia não que tá tem. Eu acho que quebrado. a gente não tem que ter pressa, a gente não tem idade. Eu falo, a minha mãe entrou na graduação com 40 anos. Olha só, Minha mãe entrou na graduação com 40 anos. Minha mãe se aposentou mestre, professora de olha, faculdade, universitária, né? entendeu? Universitária, né? Professora universitária. Então, só que ela entrou com 40 anos. Eu terminei o meu doutorado, eu tinha 39. Eu entrei no pós-doutorado com 40. Aham. Então, você começa a perceber que nunca é tarde. A gente tem Nunca, que estudar sempre. sempre, com Sempre. E certeza. você, fisioterapeuta que está aí em casa, tem que continuar estudando. Não fale para nós que, nossa, eu não gosto de estudar. Pelo contrário, o seu paciente precisa. E você, Muito. pela sua carreira, vai precisar. Quando eu falo que a gente gosta de estudar, é porque a gente gosta de ter conhecimento, de adquirir conhecimento. Então, eu acho que isso é a maior lição que a gente consegue deixar aí para todos aí que estão nos assistindo, que barreiras não importam, dificuldades e não tem que desanimar, porque a gente vai tomar muitos nãos na vida, que a Faz gente não tem parte. que deixar de ter a nossa essência, né, Jéssica? Que nem tudo aquilo Isso. que impõe pra gente, a gente tem que aceitar, a gente tem que colocar o que gosta, e você duas vezes impôs que não, né, que não iria fazer determinado segmento, mas Uhum. que Deus também, a gente fala assim, quem faz o bem, quem olha os seus, independente de espiritualidade, independente de religião, com certeza existe uma força maior lá em cima, e nos iluminando e nos trazendo aqui a condução mesmo do que a gente deve fazer aqui na Terra. A gente sabe que a gente leva muito mais o fisioterapeuta, ele é muito mais do que amor à profissão, às vezes ele é vocação. Então, Isso. quando a gente pega pessoas que têm uma história linda aí, e que com certeza está trilhando e vai voar ainda muito, pela frente, a gente vai escutar ainda esse nome aí na nossa profissão, e que com certeza você veio aí para colaborar na nossa profissão, e porque a gente precisa de profissionais com toda essa dedicação e com todo esse empenho para que a nossa profissão cada vez mais seja reconhecida dentro dos nossos limites, dentro das nossas convicções, dentro da nossa personalidade. Então, não Exato. fazendo nada mais do que a nossa essência. Eu acho que isso é o mais Exatamente. importante. Não é verdade? Com certeza. Fala completa. Ai, Jéssica, muito obrigada. Foi uma delícia aqui conversar com vocês. Eu espero que todos vocês aí em casa tenham gostado. Obrigada a você pela oportunidade. Eu acho que é muito importante isso que você está fazendo para as pessoas verem o quão desafiador é o caminho de todo mundo, que os nãos da vida, eles fazem parte, né? É isso que faz a gente ser o que a gente amadurece, a gente passa a dar valor nas pessoas que querem a gente bem, a gente passa a selecionar as pessoas que às vezes não contribuem. Então, eu acho que esse projeto da Érica vai mostrar realmente como são os bastidores, né, Bastidor. da vida, né, da O vida de cada. bastidor e da vida, então, das dificuldades, que é tentar mostrar o que é o bastidor de uma vida acadêmica, mas que no final, quando a gente consegue ter agora os títulos, né, Jéssica, dá uma Sim, satisfação muito imensa, não suado, é né? verdade? Dá uma Exato, satisfação imensa. com certeza. Então, eu acho Olhar que para isso trás e falar, nossa, eu venci, né? E outra coisa muito importante é que na nossa vida nós sempre vamos encontrar pessoas que nos acolhem, que nos ajudam, que nos incentivam. E quando a gente encontra pessoas que, nossa, Jéssica, você é do interior, vim parar aqui na maior cidade da América Latina, você é doida? Deixa essas pessoas de lado e olhe para a sua essência. Se eu estou aqui porque eu tenho um propósito, então vamos sim. lá, agarrar nas outras que estão te incentivando. Sim, sim, com certeza. A gente tem que buscar aquilo
pessoas que criam toxicidade, criam ambientes tóxicos, a gente tem que fugir mesmo. Isso a gente vai encontrar, até porque são pedras, entendeu? Porque a gente tem que faz transpor parte da essas vida, pedras, faz parte da vida. da Entendeu? Isso em humanidade. todos os lugares. Eu acho que isso aqui na pesquisa científica e na nossa carreira profissional. Isso em todos os lugares vai ter, não é verdade? Jéssica, muito obrigada mais uma vez, obrigada mesmo. Obrigada a vocês aí que assistiram. Espero que vocês que estejam aí em cidades pequenas não tenham medo de vir para a cidade grande, não tenham medo de se desafiar, não tenham medo e vergonha de tomar os nãos, e que vocês possam trilhar também a carreira de vocês aí na pesquisa, e que com certeza vai ser muito mais gratificante quando a gente recebe as titulações do que a gente pensa. Não é verdade? Jéssica, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal aí de casa, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.